A terceira questão diz o seguinte: no laboratório de óptica, um estudante, ao medir o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido, encontrou o valor de 120 graus. Então, vamos à situação. O estudante estava lá no laboratório, né? Certamente tinha uma superfície refletora. Consideramos logo a superfície e a normal. Evidenciamos que o ângulo entre a normal e a superfície é sempre 90 graus, né? Ângulo reto. E o estudante constatou o seguinte: aqui é o raio incidente, aqui é o raio incidente, incide sobre a superfície. Chamamos ele de I, sabemos disso também. E aqui é o raio refletido. Chamamos ele de R, né? Esse ângulozinho aqui. Chamamos ele de R. E a questão diz o seguinte: que ao medir o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, ou seja, mais uma vez, assim como na primeira questão, ele está dizendo que o estudante mediu o ângulo entre esses dois raios. Ele mediu o ângulo entre os dois raios. E esse ângulo, ele encontrou para ele uma medida de 120 graus. Ele encontrou para esse ângulo uma medida de 120 graus. Ou seja, mais ou menos como a primeira questão, ó, o valor de I somado com o valor de R é igual a 120 graus. Não é isso? Esse é o valor de I, ó, normal e ângulo raio incidente. Esse é o valor de R, normal e raio refletido. Então, a soma desses dois ângulos deu 120. Pela segunda lei, esses ângulos, pela segunda lei da reflexão, esses ângulos são iguais. Ora, se a soma dos dois é 120 e eles têm a mesma medida, então a gente sabe tranquilamente que 120 dividido para 2 dá igual a 60 graus. Então a gente sabe que o valor de I é 60 graus e a gente sabe que o valor de R também é 60 graus, tá bom? Diante desse dado, vamos voltar para a questão, né? Diante desse dado, pode-se dizer que o valor do ângulo entre o raio de incidência e a superfície é. Então, mais uma vez, ó, agora ele está querendo o quê? Ele está querendo esse ângulo aqui, ó. Está pedindo, ó, o ângulo entre. Ele está pedindo o ângulo entre. Está pedindo o ângulo entre o raio de incidência e a superfície refletida. Está pedindo esse ângulo aqui. Chamaremos também de x. Certo? É isso que ele pede. Diante desse dado, pode-se dizer que o valor do ângulo entre o raio de incidência e a superfície é igual a. Então, está claro que ele está pedindo o valor desse ângulo aqui. Então, vamos aos cálculos. Né? Mais uma vez. Sabemos o que, pessoal? Igualzinho à questão anterior, se eu somar, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, ele vai medir quanto? 90 graus. Ou seja, se eu pegar o valor de I e somar com o valor de X, obrigatoriamente eu tenho 90 graus. Por quê? Porque I é o ângulo de incidência, X é o ângulo entre o raio de incidência e a superfície. E quando eu somo esses dois ângulos, eu tenho qual ângulo? Eu tenho o ângulo entre a superfície e a normal. Como eles são perpendiculares, esse ângulo tem que medir 90 graus.
Ora, mas a medida de I eu já tenho. I mede 60 graus. Então, 60 mais X é igual a 90. Queremos determinar o valor de X, só é passar o 60 subtraindo. Então, vai ficar 90 menos 60. E assim a gente conclui que o valor de X é 30 graus. Então, o valor de X é 30 graus. O ângulo entre o raio incidente e a superfície é 30 graus. E a alternativa correta, a letra E.